Como Mãe de Ná morreu? Mãe de Ná foi uma das figuras mais marcantes da astrologia e do misticismo no Brasil durante a década de 1990. Ela se tornou famosa por suas previsões precisas, muitas vezes relacionadas a eventos trágicos envolvendo celebridades e figuras públicas. Benedita Finazza, mais conhecida como Mãe de Ná, nasceu no dia 5 de dezembro de 1930, no bairro do Paraíso, em São Paulo. Ela era descendente de italianos por parte de pai, e de indígenas por parte de mãe. Ainda muito nova, a sensitiva já realizava algumas previsões, que deixavam a todos que estavam próximos sem entender. Com apenas 3 anos de idade, Mãe de Ná já demonstrava sinais de sua sensibilidade, relatando visões de eventos futuros que afetariam seus familiares e amigos. Porém, foi apenas com 7 anos de idade, que sua família teve a certeza, que muitas das coisas que ela falava se tornavam realidade. Em 1937, ela previu a morte de sua avó. Na ocasião, sua avó havia acabado de sair de sua casa sem apresentar nenhum problema. Pouco tempo depois, a pequena Mãe de Ná correu em direção à sua mãe para avisá-la que sua avó estava passando mal. Mesmo incrédula, sua progenitora foi até a casa de sua avó e constatou que ela estava sofrendo um ataque cardíaco. Em 1942, aos 13 anos, a sensitiva começou a demonstrar sua sensibilidade fora de seu núcleo familiar. Nessa época, além da escola, ela frequentava a catequese, e sua capacidade de comunicação e de orientação chamou a atenção do padre, que percebeu na jovem um dom para orientar as pessoas. Com o tempo, sua fama começou a aumentar em seu bairro, e a sensitiva se tornou cada vez mais procurada pelas pessoas que estavam atrás de conselhos. Com 17 anos de idade, Mãe de Ná se casa pela primeira e única vez. Com seu marido ela terá uma filha que herdará o seu dom. Com o passar dos anos, Mãe de Ná continuou trabalhando com suas consultas, e sua fama nunca parou de aumentar. Seu método para realizar as premonições consistia apenas em olhar para as pessoas, e através da imagem e do nome, ela realizava suas premonições. A sensitiva, apesar de ser católica, buscou em outras crenças formas de aprimorar seu trabalho. Muitas vezes se via influências da Umbanda e do esoterismo em seus métodos e falas. Mãe de Ná vai começar realmente a ficar conhecida por volta dos anos 80, quando começa a se tornar conselheira de grandes políticos e personalidades da mídia. Um desses políticos foi Paulo Maluf, depois dela ter previsto que ele iria sofrer um grave acidente, o que se concretizou em 1981. Outro político foi Fernando Collor de Mello. Quando ele chegou à presidência, Mãe de Ná foi apontada pela mídia como o vidente pessoal do presidente. Entre os boatos que surgiram na época, dizia que ela havia previsto que sua presidência seria muito benéfica para o Brasil. Com seu nome vinculado ao presidente, ela se tornou requisitada para fazer premonições de praticamente tudo o que acontecia no Brasil. Logo no início da década, ela fez alguns acertos sem muito impacto, como ao dizer que a seleção brasileira não venceria a Copa do Mundo de 1990, e que Ayrton Senna não venceria o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos naquele mesmo ano. Entre acertos e erros, a sensitiva foi se mantendo sempre em alta nos programas de auditórios da época. Até que em 1996, ela vai alcançar o ápice de sua fama, ao ter previsto que o grupo Mamonas Assassinas iria sofrer um acidente fatal. A previsão em relação à morte dos integrantes do grupo havia acontecido para o jornal Folha da Tarde, em dezembro de 1995. Na reportagem, a sensitiva relata que existia uma sombra escura em volta dos integrantes, e que eles não teriam muito tempo de vida. Após o acidente que vitimou o grupo Mamonas Assassinas, Mãe de Ná compareceu ao programa Domingo Legal, apresentado por Augusto Liberato. Junto com ela, estava a reportagem de sua previsão. Como ainda o Brasil estava em luto pela morte dos artistas, o programa conseguiu excelentes índices de audiência, fazendo com que a sensitiva ganhasse muita fama. Mãe de Ná aproveita sua fama para se candidatar em 1996 ao cargo de vereadora de São Paulo, pelo Partido da Frente Liberal. Durante sua campanha, ela era requisitada para fazer previsões em todo lugar que fosse, o que prejudicou sua campanha. Ela acabou não se elegendo. Nesse mesmo ano,
surgiu na mídia que ela teria previsto a explosão do Osasco Plaza Shopping, ocorrida em 11 de junho de 1996, embora ela sempre tenha negado, alegando que se tivesse previsto, teria feito uma grande divulgação para tentar impedir as mortes. Com o passar dos anos, a grande mídia foi perdendo o interesse na Sensitiva. Ela começou a aparecer na televisão apenas em programas humorísticos ou de baixa audiência. Uma de suas últimas aparições na televisão foi em 2013, quando Mãe de Ná protagonizou o comercial da nova MTV, no qual ironizava suas próprias previsões. Em seus últimos anos de vida, Mãe de Ná ainda dava consultas, porém, ela fazia de forma online. Ela morava junto de sua filha, e apesar de sua família ser pequena, eles sempre foram bastante unidos. Com o avanço da idade, a Sensitiva começou a adoecer, ela vinha sofrendo de uma doença neuromuscular chamada miastenia, e por isso, usava medicações que diminuía sua imunidade e fragilizava seu organismo. Por causa da doença, ela desenvolveu problemas urinários e gastrointestinais, o que prejudicava muito a rotina da Sensitiva. No dia 30 de abril de 2014, Mãe de Ná deu entrada no Hospital da Luz na Vila Mariana, em São Paulo. Sua imunidade estava bastante baixa por causa dos remédios que ela vinha tomando. Apesar do atendimento, a Sensitiva não resistiu e veio a falecer. Mãe de Ná morreu no dia 3 de maio de 2014, devido à falência múltipla de órgãos, além de choque séptico gastrointestinal. Ela estava com 83 anos de idade. O corpo de Mãe de Ná foi velado no Cemitério da Paz no Morumbi. A cerimônia, que teve início às 8 horas da manhã do dia 4 de maio, foi aberta ao público e contou com a presença de familiares, amigos, admiradores e curiosos que queriam prestar suas últimas homenagens à famosa vidente. Após a despedida, ela foi enterrada no mesmo cemitério. Mãe de Ná deixou um legado controverso. Para muitos ela era uma sensitiva, para outros uma charlatona. Porém ela marcou a história da TV na década de 90, e nunca se ouviu falar que ela tenha feito mal para alguém, ou que suas previsões tenham causado algum dano. E foi assim que Mãe de Ná morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.